Esta é a melhor lição que já ouvi e aprendi sobre construir um patrimônio elevado. Não se preocupe em ganhar milhões. Em vez disso, concentre-se nos primeiros 100 mil reais, porque a partir desse ponto, seu patrimônio ficará maluco. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu não entendi completamente o que isso significava. Mas hoje faz todo sentido para mim e você também vai entender assistindo este vídeo. Então, por que os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis? Bem, existem duas razões principais para isso. A primeira razão é o seu poder de ganho. Imagine isso como o seu progresso em um jogo. Simplesmente, você não investiu o tempo bastante para aprimorar suas habilidades e, por isso, enfrenta dificuldades ao competir com jogadores mais experientes. Isso se aplica também à conquista financeira. Especialmente quando você ainda é jovem, esse desafio se intensifica ainda mais. Uma pesquisa recente revelou que a geração Z, que é a geração dos jovens de hoje, tem aproximadamente 86% menos poder de compra do que os baby boomers que tinham na mesma fase da vida. Isso ocorre em parte porque atualmente as pessoas mais velhas permanecem no mercado de trabalho por mais tempo, tornando mais difícil para os jovens alcançar posições mais bem remuneradas. Mas não desanime. A boa notícia é que a internet oferece uma excelente oportunidade para os jovens ganharem mais dinheiro do que a geração anterior. Muitos deles não compreendem totalmente como explorar o potencial das redes sociais, muito menos construir um negócio online. Quando se trata de tecnologia, há pouco boomers que conseguem acompanhar você. Portanto, o campo está aberto para você explorar e prosperar. A segunda razão pela qual os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis é a ausência de juros compostos. Pense no seu dinheiro como uma bola de neve que você rola morro abaixo ao investir. Enquanto ela desce, vai acumulando mais neve, que representa os seus juros compostos. Quanto maior sua bola de neve, mais neve ela coleta e, consequentemente, mais juros compostos você ganha. Parece incrível, certo? Bem, sim e não. Vamos entender melhor. Se você não tem pelo menos 100 mil, sua bola de neve não atinge um tamanho que gere rendimento significativo. Na prática, isso significa que você não consegue aproveitar os juros compostos de forma realmente significativa. Imagine investir 10 mil reais em um fundo de índice Bovespa, com um retorno médio anual de 13%, que historicamente é o que os investidores podem esperar. Após 5 anos, seu dinheiro teria crescido de 10 mil para 18.424 reais. Isso são 5 anos inteiros para ganhar 8.424 reais. Por isso, é tão difícil atingir os primeiros 100 mil. Tudo se resume ao quanto você pode contribuir para a sua carteira de investimentos, em vez de depender apenas dos juros compostos. Isso significa que você precisará aumentar sua renda da melhor maneira possível. Eu mesmo passei por isso. Recordo-me de equilibrar pelo menos 2 atividades simultaneamente para garantir dinheiro suficiente, trabalhando longas horas e resistindo à tentação de gastá-lo em férias, roupas ou celulares mais recentes. Desafios à parte, acredite, vale a pena. Uma vez que você alcança os primeiros 100 mil reais, fica consideravelmente mais fácil fazer o seu dinheiro crescer. Então, por que as coisas ficam malucas após os 100 mil? A resposta está no fato de os juros compostos deixarem de ser monótonos e se tornarem incríveis. Como disse Albert Einstein, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Veja este gráfico. Se você investir 10 mil reais anualmente, ou seja, R$ 833 reais por mês, com um retorno médio anual de 13%, levará 6,6 anos para ir de 0 a 100 mil reais. Mas, ir de 100 mil para 200 mil levará apenas 3,6 anos. Então, levará 3 anos a menos para fazer o segundo 100 mil em comparação com o primeiro. Isso é 45% mais rápido para fazer o seu segundo 100 mil do que o primeiro. E fica ainda melhor se expandirmos para ir de 200 mil para 300 mil. Levará apenas 2 anos e meio. Depois de 300 mil para 400 mil, levará 1,9 anos. E de 400 mil para meio milhão, são apenas 1 ano e meio. Poderíamos continuar, mas acho que você entende a ideia.
Olhe como o gráfico começa a ficar maluco, mas tudo acontece depois dos primeiros 100 mil reais. Então, conseguir os seus primeiros 100 mil reais o mais rápido possível é a chave. Pare para pensar. Se você conseguir encurtar apenas alguns anos para atingir a marca de 100 mil, imagine quão rapidamente você pode se tornar um milionário. Uma vez que você alcança esse marco, tornar-se rico se torna quase inevitável. Considere o seguinte cenário. Se você alcançou os 100 mil e tem uma carteira de investimentos diversificada com um retorno médio anual de 13% e nunca mais fizesse nenhum aporte, reinvestindo apenas os dividendos, nesse caso, você ainda se tornaria um milionário em 19 anos. Essa é a magnitude do poder dos juros compostos depois de alcançar os primeiros 100 mil reais. Então, como você faz seus primeiros 100 mil? Bem, tudo o que você precisa fazer é seguir o método chamado Growth. Em português significa crescimento, mas aqui vou chamar de Amplie, o que pode lhe ajudar nos seus primeiros dias de construção de riqueza. O A significa ampliar o controle sobre suas finanças. Existe apenas uma maneira de conquistar esse controle, e é através de um orçamento. Sim, eu sei, a palavra orçamento pode parecer um pouco assustadora, mas entenda, não é um conjunto rígido de regras destinado a limitar suas atividades. Pense nisso mais como um guia que o conduz em direção a escolhas mais conscientes. Uma dica simples que eu posso te dar é registrar todas as entradas e saídas financeiras. Existem aplicativos gratuitos que você pode usar para fazer isso. Realize esse procedimento ao longo de 3 meses, permitindo que você obtenha uma média precisa de seus ganhos e gastos, identificando para onde exatamente o seu dinheiro está sendo direcionado. Assim, você